Salve telanautas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Heitor Teixeira, trazendo o último episódio dessa segunda temporada de Strange New Worlds, com Hegemony ou Hegemonia, coisa que desde sempre a gente já sabia que tinha a ver com os Gorn. Personagens esses vindos diretamente lá da série clássica, os personagens borrachudos, na verdade o personagem borrachudo, porque a gente só viu um cara que foi o suficiente para ficar no nosso imaginário durante todas essas décadas, mas aparentemente o time que estava vencendo não era o suficiente e precisava ser repaginado. Então eles estão cantando a bola, já apareceu umas historinhas que mostraram eles mexendo com essas coisas, tentando dar a repaginada lá na primeira temporada, e desde o primeiro episódio desta temporada aqui eles já estavam cantando a bola de que a história, cedo ou tarde, no caso foi tarde, porque foi no último episódio, eles iam trazer de volta esta ameaça amedrontadora, esta coisa hedionda que faz com que a gente fica roendo as nossas unhas e se perguntando por quê. Vamos lá então começar a falar um pouquinho sobre o episódio, sem spoilers, para quem quiser só ter uma noção geral do climão, que dessa vez foi inclusive meio de Guerra Fria. E depois, quando chega a hora de entrar na parte carnuda, que chega a pingar sangue ali de tanta coisa que tem para falar a respeito desse episódio, na parte com spoilers, eu aviso. Então podem ficar todos bastante tranquilos. Ou não também, porque a ideia é ficar em pânico. Foi um episódio com mais terror e suspense até do que o que apareceu na parte mais psicológica, aquele drama bastante psicodélico que eles colocaram com os flashbacks do outro episódio lá, onde o Mabenga e a Chapel acabaram se mostrando pessoas fraturadas, com suas psiques não intactas, que precisam se readaptar para viver no meio da sociedade. Foi um episódio bastante polêmico e tal. Dessa vez aqui, então, esse terror, essa coisa, esses trejeitos do medo vêm por métodos mais clássicos, onde você joga a responsabilidade da coisa em cima do monstrinho da vez. Monstrinho mesmo, porque eles não se contentaram em fazer só o cara borrachudo andando por aí, lagarteando com seus movimentos lentos, mas com sua vindoura presença, sempre deixando todo mundo com o brioco na mão. Dessa vez não. Tudo acontece de uma forma muito mais séria, muito mais urgente, mas também bastante menos criativa. A escolha do planetinha da vez, é claro, lembra muito o estilo de fazer coisas lá da série clássica, que naquela época a gente sabe que eles faziam as coisas daquele jeito muito mais por motivos orçamentários e tudo mais do que necessariamente por escolhas artísticas. Não que aqui não tenha sido basicamente a mesma coisa, já que eles representam mais ou menos o nosso mundo de hoje. O nosso mundo, digo, mundo dos gringos, do USA. Porque se você for parar para pensar, a audiência primária de Star Trek sempre foram os próprios americanos, e eles mostrarem uma cidadezinha como aquela tem um impacto psicológico e talvez até uma propostinha política ali nas entrelinhas que afetam a eles de uma forma muito superior à que afeta a nós. Porque nós temos empatia o suficiente para entender, mas não necessariamente a cultura para nos relacionarmos com como aquele lugar se parece. Se a gente estivesse mostrando numa série de ficção científica espacial brasileira um lugar do Nordeste ou do Sul, isso faria toda a diferença para como aquela trama é percebida, inclusive o sotaque da galera, podem acreditar. Em compensação, se eles economizam por um lado, não foram fazer essa recriação do lugar ali, naquela sala que eles têm, que é o volume, com aquele video wall que cobre a coisa toda para poder cercar eles com um mundo virtual, que pode ser bastante rico, mas também tem aquele quê de artificialidade. Aqui eles ganharam no negócio da coisa se tornar mais palpável, você consegue sentir uma interação maior com o cenário, mas como eu falei, dá uma barateada numa série de aspectos. Não que gravar uma cena dessas saia barato, não entenda isso mal. Sai caro de qualquer forma, porque fazer cinema e TV do jeito que a gente está tendo hoje não é muito diferente de cinema mesmo.
Então ali eles gastam uma grana sim, mas economizam por outro lado, com certeza. Muito melhor do que se eles tivessem que, por exemplo, construir todos os cenários que fossem extremamente futuristas e diferentões e aquele negócio todo. Mas se eles economizam por um lado, eles acabam socando efeitos especiais que também custam uma baba por outro lado. Porque uma boa parte desse episódio se passa no espaço, inclusive com gente em traje EVA, aquele extraveicular, o famoso trajezinho de astronauta, para você poder não morrer no vácuo e na parte gelada do espaço. A gente tem cenas assim que são complicadíssimas, tanto de fazer quanto de você conseguir fazer com que elas se pareçam boas, para não ficar parecendo só um bonecão pendurado no nylon. E aí, algo que eu acho que vem sendo a tônica dessa série, ou pelo menos dessa temporada, é dizer que eles têm ideias muito interessantes, mas que são desenvolvidas de formas que não são impecáveis. Então, tem coisas lá que acabam acontecendo que, se você parar para se perguntar, mas por que fulano e não fulano? Por que ciclana e não outra ciclana? Por quê? Você acaba ficando um pouco irritado porque é uma forçação de conveniência de roteiro e tudo mais para poder fazer com que personagens que a gente já tenha uma certa interação emocional sejam o foco de algo aonde, se a gente fosse ser sério mesmo, as chances de que a história centrasse naquela pessoa são muito pequenas. Nós, é claro, sabemos muito pouco a respeito dessa espécie, os Gorn. Eles, ao longo da franquia, foram vistos de forma canônica em tela muito poucas vezes. Foram citados cá ou lá, mas coisas que a gente sabe sobre eles mesmo, sobre o lugar da hegemonia Gorg, que seria mais ou menos que nem o Império Romulano ou o Império Klingon, só que menorzinho, a gente viu não o suficiente para poder falar categorizando nada. Mas os eventos que são retratados aí, mais uma vez, me parecem bastante deslocados para essa época do tempo em que as coisas estão se passando. Se eles estivessem falando de alguma coisa que tivesse acontecido entre a, segunda temporada da série clássica e o filme, onde a gente tem o refit da Enterprise, eu acho que até estaria mais fácil de entender, porque já seria uma coisa que teria acontecido de forma prévia e todo o resto seriam consequências nesse dominó que vai derrubando o próximo e o próximo e o próximo. Aqui é como se a gente estivesse vendo algo que lá a gente ficou sabendo que era a primeira vez. Então, isso que vem antes não deveria estar acontecendo ainda. Outra coisa é que aparentemente desobedecer regras parece ser a regra. Não tem uma pessoa que receba uma ordem que acabe fazendo com que as coisas sejam daquele jeito. Por mim, ia todo mundo para a corte marcial, sem direito a advogado. E inclusive, galera, temos a entrada de um personagem novo. Não tão novo, mas é isso aí, estamos a caminho do reboot. E fizeram as coisas de um jeito que, a exemplo do episódio final da primeira temporada, também deixaram um ganchinho. Sendo que esse aqui acaba se tornando meio que um episódio duplo, apesar dele não ser chamado de parte 1, já que a gente acaba lá com um to be continued. Meus queridos e minhas queridas, vocês que chegaram até aqui, por favor, deixem um like. Ajudem o Heitorzinho aqui que faz esse conteúdo com tanto carinho para vocês. Não custa nada. Dá aquele tapa no dedão, aquela ativada no like, para me ajudar a continuar mantendo o algoritmo feliz, contente, sabendo que vocês interagem com o meu conteúdo aqui, correndo assim o risco de chegarem mais interessados. Esse é o jeito que eu tenho de continuar fazendo mais conteúdos como esse e outros que eu estou investindo para poder dar uma diversidade para o canal. Agradeço a todos qualquer tipo de ajuda, comentários que vocês possam deixar, compartilhamentos e afins. Lembrando que no final desse vídeo aqui, a gente vai ter uma participação dos Telanautas, que dessa vez foi um pouquinho mais modesta. Acho que o episódio anterior gerou muitas emoções na galera, mas nem todo mundo estava a fim de comentar. De qualquer forma, deixando o aviso que a partir deste ponto aqui, na tela, spoilers. Vamos lá. Vamos comentar as coisas sem dó. Bora? Com esse negócio deles estarem tentando dar uma nova roupagem para os Gorn, porque, como eu falei, aparentemente a aparência que ele tinha antes fica bastante difícil de acreditar, de engolir e aquele negócio todo.
Eles querem fazer de um jeito que dê uma modernizada, mas isso acaba fazendo com que eles vão bebendo de diversas fontes. Então o negócio acaba ficando mais interessante em alguns detalhes, mas vai perdendo a originalidade daquele algo que é o que eu achava o mais legal para essa espécie que foi plantada lá atrás. Por mim, eles podiam usar toda essa tecnologia que eles têm hoje para fazer aquele design parecer muito mais verossímil, trazer aquela criatura à vida de uma forma onde ele não fosse só uma borrachona. Mas aqui eles resolveram mexer em outras coisas, como por exemplo a anatomia, de uma forma que eu não sei se concordo. Lembrando inclusive que já tinha aparecido um esqueleto Gorn dentro do escritório do Lorca lá na primeira temporada de Discovery, que pelo menos dava a entender que a anatomia dele era mais próxima com o Gorn que apareceu na série clássica, apesar da gente só estar vendo os ossos mesmo. Também já deram a entender que talvez meio que indo pelo caminho ali dos xenomorfos da série Alien, da franquia Alien, talvez ele meio que pegue certas características dos seus hospedeiros, o que poderia de certa forma justificar diferentes tipos de Gorn, já que se eles vêm de diferentes espécies eles poderiam se parecer diferente, mas nem com isso eles de fato chegaram a fazer um grande compromisso. Aí fica essa mistura de xenomorfo de Alien com umas coisas que a gente já viu no Independence Day, as navinhas, o jeito que elas passam pelas nuvens e tal. Uma coisa que chamou a minha atenção foi quando a gente viu essa colônia, por mais que ela, para os moldes do que a gente esperaria que fosse uma sociedade futurista ali naquela época do século 23, parecia ser bastante retrógrada, talvez simplória. O lance é simplória numas, porque ela não é construída de uma hora para outra. Então esta galera que está indo construir uma colônia num território que eles explicitam que fica fora do espaço da Federação, o que já me parece por si só uma ideia bastante esquisita. Quem foi que aprovou uma coisa dessas? Indo construir algo num lugar onde o tempo que leva para fazer a coisa chegar a ficar com aquela cara provavelmente já teria atraído os Gorns há mais tempo. Então o que traz atenção para o episódio mesmo é aquela velha desculpa do respeite a linha do tratado, já que o almirante, em negociações lá para poder tentar minimizar os ataques e tudo mais, faz lá um tipo de acordo com os inimigos e acaba falando: essa linha aqui separa eles para lá, nós para cá. Não avancem, ó molecadinha da Enterprise. O problema, como eu falei lá no começo, é que eles parecem pegar certos personagens que talvez fossem no sorteio da situação 1 em 1 milhão e colocam eles como foco da situação, o que acaba fazendo com que dentro dessa ordem de mantenha-se do nosso lado da linha não vá ser tão fácil de respeitar, porque se trata, no fim das contas, de gente querida, não é um simples desconhecido. Não como se a vida de um desconhecido fosse menos valiosa, principalmente para alguém da frota, com a filosofia e criação da Federação, mas de qualquer forma, quando tem um envolvimento ali, que às vezes pode-se dizer até amoroso e tal, a coisa escala e fica muito mais fácil da pessoa querer pisar no tomate e dar uma ignorada numa ordem ou outra. Quando o pai que liga para casa para conversar com o papai, com o almirante April, eles ainda conversam a respeito do lance de que, puxa vida, mas essa galera são uns monstros e tal. Na conversa, a parte interessante que a gente tira é que o April está tentando fazer com que ele pense com aquela mentalidade de vamos não tentar vilanizar quem a gente desconhece, porque a gente sabe o quanto o peso disso pode ser ruim para as relações de longo prazo. De repente são ali simplesmente pessoas ou seres com os quais a gente não interagiu por tempo o bastante para entender o lado deles, para eles não entenderem o nosso lado e tal. Mas, como eu falei, como existe uma sensação ali de investimento pessoal, emocional, o próprio pai que acaba falando, às vezes monstros são apenas monstros. Isso faz com que a gente tenha aí essa polarização de ideias que lembram coisas que têm acontecido no nosso mundo real e extremismos de qualquer tipo, seja para passar pano ou para descer a lenha, nunca são totalmente os mais inteligentes. Encontrar o caminho do meio, do equilíbrio, quando a gente consegue analisar as coisas e dar para elas o peso que cada uma delas tem, normalmente alcançam resultados melhores.
Nesse episódio, então, a gente finalmente tem a Ortegas, que estava querendo fazer parte de um grupo de descida desde sempre. Finalmente a bichinha desce. E não sei se foi o momento onde isso acontece de uma forma em que ela vai ficar mais feliz. Mas, de qualquer forma, sempre corre-se um risco quando se desce em algum planeta. Paciência, minha filha, vamos lá. Você é a mina, você tem o talento para pilotar as coisas, então essa daí dependeu de você. Quem também teve a oportunidade de brilhar um pouquinho foi a Uhura, já que ela contribui com as suas expertises de comunicação ao tentar analisar algumas coisas ali que vão dando pistas que vão servir como ferramentas para a solução do problema. Essa coisa de você colocar todos os personagens participando com um pouquinho sempre me agradou mais do que aquele protagonismo artificial e exacerbado que às vezes eles resolvem jogar em cima de um personagem específico, que pode ter graça em um episódio solto ou outro, mas quando a gente está falando de longo prazo, longo termo, isso normalmente não é tão bacana, porque essa sempre foi uma das magias de Star Trek. Mostrar que a galera junta, a patota reunida, consegue coisas incríveis. O Pike, tadinho, tem mais para fazer nesse episódio aqui do que teve nos outros anteriores, mas também não sei se é justo dizer que ele chegou a ter todo o protagonismo aqui, porque como eu falei, a coisa é tão bem divididinha que às vezes a gente segue ele com coisas que ele não fez em outros episódios, onde ele estava mais preocupado com o coentro, com a quantidade de sal e com o cominho, do que necessariamente com o problema que estava acontecendo lá fora, que ficou meio feio, meio esquisito para a cara dele. Mas de qualquer forma, aqui esse episódio também acaba fazendo as coisas de uma forma onde ele participa, mas não é o herói. Então acabam sendo duas frentes de história. Uma com a galera que está no planeta tentando sobreviver, e é aí que entra o tal personagem novo, que na verdade de novo não tem nada, porque se trata da entrada do Scott, ou do Scotty, Montgomery Scotty, nosso querido engenheiro escocês, com seu sotacão carregado, mas sempre muito criativo, muito habilidoso, que chega ali numa situação onde meio que foi o que deu para arrumar, porque ele também está de sobrevivente naquele determinado ponto da história, e aí acaba acontecendo algo que eu não sei se foi tão extremamente benéfico para a história desse episódio. Já que quando você coloca um personagem desse calibre ali e fica bem claro que ele é quem ele diz ser, você vai prestar atenção em coisas que vão ter muito mais a ver com comparações, evidentemente, do que necessariamente apreciar as nuances de cada coisinha que está acontecendo. Talvez isso promova que você queira assistir de novo o episódio, não sei. Mas é algo que distrai com certeza. Algo que também coloca um baita de um peso em cima do ator. Como eu falei, por causa de todas as comparações. Esse personagem era um personagem tão icônico, tão querido, interpretado de uma forma tão contundente, que a gente vai assistir ali escrutinando cada coisinha que ele faz para ver se elas batem com as nossas expectativas. E expectativa de Trekker, principalmente os mais velhos dinossauros, que nem eu, acabam sendo um pouco injustas, porque a gente cobra coisas que seres humanos não têm como entregar. A outra parte, então, já que eu falei que a coisa ramifica para duas turmas, se uma é lá embaixo no planeta, a outra é para quem ficou lá em cima. A Enterprise fica recuada para trás daquela taulinha imaginária do tratado, sendo que eles têm que conseguir implementar um plano através daquele campo de destroços da USS Cayuga, tentando arranjar um jeito de colocar propulsores nessa seção disco para dar um jeito de empurrar ela para a atmosfera lá embaixo, mirando num lugar bem específico, que é justamente a máquina do inimigo que gera toda a confusão de comunicação, que impede o transporte e tudo mais. Então são essas duas coisas acontecendo simultaneamente. A tal sensação de universo pequeno que eu falei foi, por exemplo, a respeito do lance de toda a seção disco da Cayuga parece estar repleta de corpos, de pessoas que não conseguiram sobreviver em situações das mais diversas quando rolou o ataque, mas, é claro, a Chapel sobrevive, tá bem, pode-se dizer, entre aspas, mesmo que esteja correndo lá pela sua própria vida e tal, ela tá numa situação onde de todo mundo que o Spock teria saído com a intenção de encontrar é justamente quem ele encontra.
Uma outra coisa que vale a pena lembrar, como eu falei lá no começo sem spoiler, é que parece que a regra é quebrar as regras. O próprio pai que chega e fala pra galera na sala de reuniões: o que eu vou fazer agora, eu até vou compartilhar, quem quiser dar uma de voluntário e vir comigo, muito que bom, mas eu não posso ordenar ninguém a fazer porque eu estou indo contra as ordens que me foram dadas. Ainda que ele esteja tentando fazer as coisas de uma forma em que tudo fique ali mais ou menos na surdina, para não levantar muito a lebre, uma vez que o plano que eles estão implementando dê certo e eles consigam destruir a máquina que está lá na superfície, acabe sendo estourada e eles voltem a ter comunicação e consigam tirar a galera da superfície do planeta através do teletransporte, isso seria no mínimo algo visto como um passo mais próximo de uma declaração de guerra. Não tem como o pai que justificar uma coisa dessas apenas dizendo são monstros. Não dá. E aí, com todo mundo já recolhido de volta na nave, a gente tem lá a finalização do episódio com o pai que fazendo aquela cara de não sei se vou para a esquerda, não sei se vou para a direita, não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Esse grau de indecisão que fizeram com o personagem ali para poder dar aquele gancho de uma virada num momento tenso, eu entendo que funcione para manter a gente roendo as unhas e tal, mas para um personagem que já está com a moral tão embaixo, eu não sei se foi a melhor escolha que esses roteiristas / diretora podia ter feito. Então, em resumo, galera, eu diria que foi um episódio bastante eficiente em trazer cenas de ação, cenas de terror, talvez até um horrorzinho ali, meio de filme de monstrinho, invasão de alienígena, aquele negócio todo. Ele foi ok, trouxe essas coisas com bastante qualidade. Inclusive a própria releitura do Gorn. Eu, se for ser honesto para falar a respeito do produto final, como a gente viu até no The Ready Room dessa semana, eles mostraram o traje, foram lá no estúdio, na parte da oficina que criou o traje, ele é extremamente bem feito, super elaborado, não dá para dizer que eles não colocaram carinho, que não foi algo caro. O problema, como eu estou dizendo, é a respeito das comparações, que talvez para as audiências mais novas não seja um problema, mas eu, por minha vez, preferia que eles tivessem conseguido fazer aquele visual que a gente já conhecia dos Gorns, apenas sendo colocado de uma forma que ficasse mais realista, do que necessariamente trazer uma criatura tão mais elaborada, mas que eu não consigo acreditar que coexista na mesma continuidade. Em relação a essa temporada como um todo, vamos lá, tenho alguns poucos comentários a fazer, acredito que vocês vão compartilhar desses pensamentos também. Se não compartilharem, vou ficar curioso para saber o que vocês pensam. Por favor, coloquem aqui no campo dos comentários. Mas eu diria que foi uma temporada que tentou agradar gregos e troianos, ou pelo menos abrir as asas, se esticar, ter uma envergadura maior, com estilos narrativos que cobrissem a maior quantidade de gêneros ou subgêneros que eles pudessem colocar as mãozinhas deles. Então a gente teve lá drama, a gente teve cena de tribunal, a gente teve terror, a gente teve musical, a gente teve um monte de coisa que eu acho que eles fizeram o melhor que eles conseguiram em cada um desses episódios, mas eu não sei se isso faz com que a série tenha uma cara específica. Talvez a cara da série seja não ter uma cara específica, e eu não sei se isso necessariamente é o que eu preferia que fosse. É muito bacana verem eles fazendo coisas que tecnicamente têm bastante qualidade, mas o grau de deixar o fã feliz varia bastante. E aí a gente vê um monte de gente reclamando de coisas que eu não consigo nem dizer que essas pessoas estão 100% erradas. Acho uma pena que a galera não consiga curtir ainda mais, principalmente quando a galera sou eu. E nós chegamos então no momento dos telanautas, com a contribuição da audiência sobre o que o pessoal enviou no vídeo anterior, onde o Bruno Chassotlago mandou: episódio muito divertido e imagino o trabalho que deve ter dado para fazer. É muito legal ver como essa série tá dando um protagonismo para Uhura que infelizmente ela nunca teve na série clássica. Agora é bizarro como já nesse episódio já passei a ver o Doutor. Eu fiquei esperando o momento dele cantar sobre os Klingons que matou, como o açougueiro de Gigal. Bruno, verdade em relação às duas coisas. Muito bacana ver a Uhura conseguindo ganhar mais espaço, e em relação ao Doutor, teve até numa parte da cantoria uma coisa meio sutil que eles colocaram ali,
que falou a respeito de faca e tal, e aí eles trocaram pra cara dos dois, tanto da Chapel quanto do Mabenga, que foi sutil, mas a gente sabe exatamente o que eles estavam tentando focar. E a gente também vê uma determinada parte nesse episódio aonde o Pike comenta a respeito de a gente até pode estar passando por uns perrengues aqui, mas pelo menos não estamos ainda envolvidos em cantoria, fazendo com que eles estejam reconhecendo que o que rolou na semana passada rolou mesmo. E o José Aguiar também participou. Gostei do episódio e olha que eu não sou amigo de musical. Eu dormi em La La Land, gostei também dos Klingons e o show deles, das naves dançando e o final todo se entregando ao musical. Foi bom, aí vi que esses atores são 10. Parabéns pelo seu comentário, vida longa e próspera. José, realmente, os caras conseguiram fazer um episódio ali aonde toda a parte de show pode não convencer quem não queria isso em Star Trek, mas eu realmente, sendo justo, não consigo dizer que não foi muito bem feita. Uma pena que mais gente não tenha curtido mais, porque aquele K-pop Klingon eu achei divertidão. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem vindo comigo mais uma vez, do começo ao fim, com toda uma temporada de uma série de Star Trek. Estou preparando novas coisas para lançar para vocês e inclusive para quem também acompanha o meu trabalho à frente da organização das coisas aqui do Star Trek Baixada Santista, dia 8 de setembro vai ter evento em Santos. Então se você está interessado ou interessada em saber se vai poder participar, porque vai ser presencial, me siga nas redes sociais, principalmente no grupo Star Trek Baixada Santista do Facebook. A gente também está no Instagram, vai ser muito bacana ver vocês por lá, caso queiram participar. Então, para ver as novidades, acompanha lá. Ao longo do mês, até chegar mais perto da data, eu vou falando a respeito dos detalhes. A gente vai ter até algumas surpresas. Fiquem aí com sugestões para vocês continuarem assistindo. Um forte abraço, galera! E até mais!